Pessoal, o xadrez da política brasileira continua se movimentando. E agora quem volta a mexer uma peça nesse jogo é Bolsonaro. E eu não estou falando do evento que ele marcou para o dia 25 agora de fevereiro, não. Eu estou falando de um novo pedido. Pedido esse feito diretamente ao Alexandre de Moraes para participar da CEPAC. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Também vamos falar aqui de vamos dizer assim, uma manifestação do Braga Neto de que o clima entre Lula e os militares começou a ficar tenso com aqueles militares de mais baixo escalão, um pouquinho abaixo dos comandantes. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Bora lá então. Vamos começar vendo essa matéria aqui do jornal Metrópolis. Eu achei bem interessante essa articulação de Bolsonaro. Bolsonaro pede passaporte de volta para ir a evento com Trump nos Estados Unidos. Você deve estar sabendo que uma das medidas tomadas pelo ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, além de proibir em ano eleitoral que Bolsonaro dialogue com Costa Neto, que é estranho demais, que Bolsonaro dialogue com os demais investigados e que até os advogados dialoguem entre si, o que até a OAB falou que isso é totalmente inconstitucional, também apreendeu o passaporte do Bolsonaro. Vários juristas se manifestaram e disseram, olha, peraí, isso aqui é uma medida totalmente extrema, totalmente fora dos parâmetros, porque Bolsonaro não apresenta risco de fuga, Bolsonaro não teve nenhum evento até agora, nenhuma prova tão cabal que justifique uma medida tão drástica como essa em relação a Bolsonaro, e que até o próprio Josias de Souza falou, o Alexandre de Moraes está tomando medidas com base no achismo, e não é assim que funciona. Teria que ter provas mais concretas e robustas para pedir o passaporte. Já algumas pessoas da Globo, como a Daniela Lima, apostam que prender o passaporte é um recado de que vão prender o Bolsonaro logo logo. Mas olha só qual foi a jogada do Bolsonaro agora. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a devolução do passaporte do ex-presidente, apreendido na semana passada por ordem do magistrado. O argumento dos advogados é de que as investigações contra Bolsonaro não apontam indício de risco de fuga e que o ex-presidente tem viagens internacionais previstas para a próxima semana. Uma das viagens seria para os Estados Unidos, onde Bolsonaro participaria na próxima semana da Conferência de Ação Política Conservadora, a CEPAC, na sigla em inglês. O evento acontecerá de 21 a 24 de fevereiro em Washington, D.C., e deve reunir nomes da direita internacional, como o ex-presidente americano Donald Trump e o atual presidente da Argentina, Javier Milei. Além da ida ao evento conservador nos Estados Unidos, auxiliares dizem que Bolsonaro tem convites para viajar a outros países, entre eles Israel, Polônia e Bahrein. Pois é, isso é interessante. Talvez esses convites nem estivessem anteriormente à apreensão do passaporte do Bolsonaro. Mas olha só, a CEPAC é um dos eventos conservadores mais conhecidos do mundo, um dos eventos de direita. E aí pensa só, vai estar Trump, vai estar Milei, que vem surgindo como uma figura aí bem notável. Há ainda a expectativa de que talvez até o próprio Bukele possa aparecer. E aí o Bolsonaro, uma figura enigmática, uma figura emblemática da direita, não vai comparecer. Por quê? Porque o seu passaporte está apreendido. Por quem? Por um judiciário. Judiciário aliado de quem? Do político que teme o Bolsonaro, que é o presidente da República. Então, sabe, o discurso que vai ser levado agora para o resto do mundo é esse, olha, Bolsonaro está impedido de sair do seu próprio país. E aí, o retrato do Brasil que vai ser esposado ao resto do mundo é um retrato bem parecido com a Venezuela. É uma estratégia inteligente. Eu achei uma ótima estratégia. E aí, no dia 25, porque o evento vai até o dia 24, Bolsonaro, se conseguir êxito aí com milhares de pessoas, a ideia é que ele consiga pôr pelo menos 1 milhão de pessoas na rua, tá? Na capital paulista. E se ele consegue um evento nesse sentido, nessa proporção, essas fotos vão circular o mundo. E circulando o mundo, é lógico que Trump, o Milei e outros vão ajudar a divulgar isso. Então, assim, é uma tentativa do próprio Bolsonaro
de tentar passar uma imagem para o mundo do que acontece aqui dentro do Brasil. O que você acha? Estratégia boa ou não? Coloca no comentário. Outra questão que tá pegando pesado. A Câmara dos Estados Unidos aprovou o impeachment de secretário de segurança de Biden. Vocês sabem que a ideia é fazer o impeachment do próprio Biden, né? E isso vai acontecer. Em uma votação sem precedentes, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na última terça-feira o pedido de impeachment do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, responsável pela condução da crise migratória na fronteira do país com o México. O secretário é acusado de descumprir a lei de imigração e também de quebra da confiança pública. Pois é, pessoal. Isso aqui foi uma sinalização direta para o próprio Biden, de que as políticas de segurança imigratória não estão agradando. Então foi uma resposta dos republicanos contra os democratas. E essa resposta foi mais ou menos o seguinte: queremos a cabeça do Biden também queremos o impeachment do Biden. Lembrando que isso aqui acontece quando o Texas e outros 29, não foram só 27, 29 países falaram que não vão cumprir as ordens nem do Biden e nem da Suprema Corte sobre a questão imigratória. Pois é, vai dar muita confusão ainda nessa história aí. Por fim, mas não menos importante, tem uma matéria que eu quero tratar com vocês aqui. Vocês viram que hoje só tem matéria bomba, né? Só fogo. Olha aqui, também do Metrópolis. O Braga Neto, que também foi alvo da ação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte, matéria do Guilherme Amado, Metrópolis: conselheiro de Bolsonaro, o Braga Neto, diz haver crise militar com Lula. O clima de normalidade institucional na relação entre Lula e os militares não parece convencer o general Walter Braga Neto, o ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, flagrado pela Polícia Federal em golpismo explícito no WhatsApp. É jornalismo, né, pessoal? Então, assim, eu tenho que ler o que eles escreveram. Estou usando a matéria deles e vocês veem aí o quanto que eles forçam a barra, né? Mas vamos lá, continua, dá uma olhada. Braga Neto segue como o principal interlocutor entre Bolsonaro junto às Forças Armadas, condição que conquistou ao longo do governo, principalmente quando passou da Casa Civil ao Ministério da Defesa. Nos relatos frequentes que faz ao ex-presidente sobre qual seria a situação da caserna, o general tem dito que a relação entre Lula e as altas cúpulas das Forças Armadas é péssima e que os militares ainda criticam o petista. Gestos públicos na direção do governo com os feitos pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva, seriam puro teatro. Vamos lá. Aqui, a turma que acompanha o que está rolando entre Lula e os militares diz que o Braga Neto está pensando fora da casinha, né? Só tem duas possibilidades aqui em relação ao Braga Neto. Das duas, uma. Ou ele está dialogando só com a ala mais bolsonarista e não está conseguindo dialogar com todos os generais. Outra é de que ele está fazendo uma bravata para tentar criar uma espécie de caos institucional. Então quem é defensor do Lula está usando esses dois argumentos. Mas vamos lá. Aqui o Braga Neto não está falando dos comandantes que são diretamente ligados ao Lula, não. Ele não está falando aqui do Tomás Paiva, por exemplo, ou do outro almirante lá que declarou que está só esperando a Polícia Federal terminar as ordens para ele partir para cima dos militares. Não é esse caso, não. Aqui, o Braga Neto está falando com os generais de segunda patente, está abaixo dos comandantes. E ali, o clima de desconforto é gigante. Olha só, eu vi uma análise feita por um comentarista político, que ele falou um ponto muito interessante. Ele falou, olha, ele disse que ouviu da boca de um general isso, também não sei se é verdade. Ele falou o seguinte, olha, um general chegou a comentar o seguinte, que os militares ficaram insatisfeitos demais com as ações do Lula, mas que os generais não querem descumprir a ordem direta dos comandantes para não gerar um enfraquecimento até da própria instituição, do Exército.
Mas qual é a ideia? Que eles vão deixar acontecer. Vão deixar o Lula partir para cima, vão deixar o STF tomar todas as medidas, vão deixar acontecer, e que a aposta deles é num caos econômico, que esse caos econômico vai acontecer. E que na hora desse caos econômico, a população vai fazer o levante. E se a população fazer um levante, e aqui não estão falando de bolsonaristas, estão falando da população como um todo, movimentos, povo indo para a rua, direta já, igual na época, lembra? Igual aconteceu na época da Dilma também, é o povo na rua. E a hora que o povo estiver na rua, o exército vai ter que tomar um posicionamento para regulamentar a situação, para apaziguar a situação. E aí é a hora que o exército vai ver o governo fraco. E aí seria a hora de agir. Então, esse discurso é o mesmo discurso levantado pelo Braga Neto. Se é verdade, eu não sei. Mas é um discurso em que eles levantam. Já como eu disse para vocês, já ao lado de esquerda, petista, fala que isso é bravata para tentar criar um caos, mas que o Braga Neto está isolado, que ele conversa com 4 ou 5 gatos pingados que pensam assim. Mas que a maioria do exército está fechado, totalmente alinhado com o Lula. O que é seu ponto de vista sobre isso? Bem que você podia deixar um comentário para mim, né? Eu tenho meu posicionamento que... isso porque eu já conversei com alguns militares, assim, militares daqui da cidade mesmo. A sensação que eles têm de indignação com o Lula é grande. Só que, assim, eles mesmos falam, eles têm que cumprir as ordens. O Exército é uma instituição hierarquicamente organizada, então eles estão cumprindo a ordem que vem dos comandantes. Mas, na visão deles, eles acreditam que um caos institucional vai acontecer quando a economia der os sinais de falta de fôlego por completo. Aí vai haver gente parando, caminhoneiros parando. Essa é a visão que alguns têm. Pois é, eu também acho que mais cedo ou mais tarde um caos institucional pode acontecer se o governo não acertar nas medidas econômicas, se o governo não pôr o pé no freio com essa agenda woke que eles têm aí também, que não agrada grande parte da população. E além do que, um dos pontos que eu aposto muito, que é um dos maiores erros do governo, é a questão da criminalidade. Com Lewandowski e Dino controlando a regra da criminalidade, meu amigo, eu acho que vai pro buraco. Vai pro buraco mesmo. Mas é só meu ponto de vista, tá bom? É isso, pessoal. No próximo bloco eu quero conversar com vocês com uma manifestação aqui, uma derrapada do ministro do Lula falando sobre o percentual eleitoral. E eu vou falar sobre isso com vocês no próximo editorial, que vai ser bem interessante. Combinado? Vejo vocês lá. Obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Abraço.